Então nós vamos dar continuação ao estudo das articulações, né, do sistema articular. Tá? Uma coisa interessante, a ciência que estuda as articulações é a artrologia. Artrologia, ciência que estuda, ou melhor, né, o estudo das articulações é a artrologia. Então, na aula passada, nós vimos uma definição de articulação. O que é uma articulação? Nós vimos que a articulação é uma forma de união entre as partes do esqueleto. E nós vimos que a articulação, na medida em que ela vai conectando as peças, as partes do esqueleto, ela pode permitir ou não movimento entre essas partes do esqueleto. Então, algumas articulações não permitem movimentos, tá? São articulações imóveis. Outras articulações permitem pouco movimento e outras articulações permitem bastante movimento. E aí nós vimos que uma das formas de classificar as articulações é com relação ao tipo de tecido biológico que você tem unindo as partes da articulação. E aí nós vimos que a gente pode dividir as articulações do corpo em 3 tipos, segundo esse critério. Nós temos o que nós chamamos de articulações fibrosas, onde o tipo de tecido é o tecido conjuntivo denso, ou também conhecido como tecido fibroso. Nós temos as articulações cartilagíneas, onde o tecido que une as partes da articulação é tecido cartilaginoso. E por fim, nós temos as articulações do tipo sinovial, né, ou as articulações sinoviais que a gente ainda não estudou. Nas articulações sinoviais, nós temos uma estrutura mais complexa, unindo uma peça à outra do esqueleto. Tá? Então, eu estou mostrando aqui nesse slide um exemplo de uma articulação sinovial. E aqui no caso, vocês estão vendo a articulação do joelho. Tá? Então, esse osso, que na parte superior da figura, é o osso fêmur, é o osso da coxa. Aqui embaixo nós temos os ossos da perna, né? Aqui a tíbia e do lado, esse mais fininho, a fíbula. E essa estrutura aqui é o osso patela, tá? O osso patela. Agora, nessa imagem, vocês não estão vendo lá a articulação, o contato entre o fêmur e a tíbia, né? E nem do fêmur com a patela. Porque participam da articulação do joelho esses 3 ossos, fêmur, tíbia e patela. Tá? A fíbula fica aqui do lado, mas ela não faz parte, ela não participa da articulação do joelho. O que é esse material que está cobrindo aqui, ó, a articulação? É isso que a gente já vai ver. Né? Nessa imagem, a articulação foi dissecada, ela foi aberta, para a gente poder ver lá dentro ó, os côndilos do fêmur, né? A face aqui articular da patela, a gente poder perceber a articulação. Então vamos lá. Ó. Os elementos de uma articulação sinovial. O que toda articulação sinovial tem? Todas as articulações sinoviais têm essas estruturas. Não importa se é o joelho, que é a maior articulação sinovial do nosso corpo, ou se são as articulações entre as falanges do dedo mínimo da mão ou do pé, que são articulações sinoviais muito pequenas, né? Não importa, todas essas articulações vão ter esses elementos, ok? Então, toda articulação sinovial vai apresentar cartilagem articular. Toda articulação sinovial vai apresentar cápsula articular, vai apresentar cavidade articular e vai apresentar líquido sinovial. Nós vamos ver o que é cada uma dessas estruturas e qual é a função de cada uma dessas estruturas no funcionamento de uma articulação sinovial. Essa imagem aqui é um desenho esquemático de uma articulação. Tá? Desse lado aqui está mostrando um corte no sentido do comprimento, do maior comprimento, um corte, nós dizemos, longitudinal da articulação do joelho, desse lado. E aqui é um desenho assim de uma articulação genérica, vamos dizer. Então vamos usar esse aqui, né, como ponto de partida. Então
Então a gente tem aqui em cima um osso, ok? Aqui embaixo outro osso. Repare que aqui, aonde vai formar a articulação, cobrindo a face articular, cobrindo aquela superfície do osso que forma a articulação, nós temos o quê? Nós temos cartilagem. Que a gente vai chamar de cartilagem articular. Nós já falamos dessas cartilagens articulares, né? Quando nós estávamos estudando os ossos. Nós vimos que aquelas superfícies dos ossos que formam articulações, as faces articulares, elas sempre são cobertas por essa camada de cartilagem, é uma cartilagem do tipo hialina, e que recebe o nome de cartilagem articular. E nós já vimos que numa articulação, quando você movimenta uma articulação, você não está deslizando osso contra osso. Na verdade, você está deslizando uma cartilagem sobre outra cartilagem. Tá? Então, as cartilagens articulares. Nós já vimos que essas cartilagens elas não são inervadas e não são vascularizadas. E nós vimos que isso é importante para que durante os movimentos das articulações não ocorra hemorragia na articulação, né? Por conta da ruptura de vasos sanguíneos, e não sejam, né? Você não tenha uma sensação desagradável, como por exemplo dor, simplesmente por movimentar uma articulação. Então, função da cartilagem articular. Agora, nós temos que ter alguma estrutura que conecte as partes da articulação, que conecte, por exemplo, um osso ao outro, que mantenha esses ossos unidos. Estrutura que dê estabilidade à articulação, a gente diz. Quem faz isso é a cápsula articular. Então, nessa imagem aqui que eu mostrei do joelho, então, essa estrutura que está recobrindo a articulação aqui é a cápsula articular. Aqui, nós diríamos que é a cápsula articular do joelho. Você vai ter a cápsula articular do ombro, a cápsula articular do cotovelo. Então, cada articulação sinovial vai ter uma cápsula articular. E nessa imagem, a gente percebe que essa cápsula articular ela foi cortada. Olha aqui a borda de secção, a borda ao longo da qual ela foi seccionada, ela foi cortada. Então, a gente tem a cápsula articular. Essa cápsula articular, ela tem duas partes. A parte externa dela, que é mais grossa, que é formada por tecido conjuntivo denso, tá? Que é bastante rico em colágeno. O colágeno é uma proteína muito resistente à tração. É uma proteína flexível, mas muito resistente à tração. É o colágeno que dá essa cor branco brilhante à cápsula articular. É o colágeno que dá a cor branco brilhante aos tendões, aos ligamentos. Essas estruturas todas têm muito colágeno. Todas elas são formadas por tecido conjuntivo denso. Tá? Então você tem na cápsula articular uma camada externa muito rica em colágeno, em fibras de colágeno, e essa camada é chamada de membrana fibrosa. Membrana fibrosa. É uma camada que dá resistência à cápsula articular, que ajuda a manter um osso conectado, ligado ao outro. Ajuda a estabilizar a articulação. E forrando a cápsula articular internamente, aqui está nessa cor vermelha, nós temos uma camada, uma membrana muito fina, chamada de membrana sinovial. Chamada de membrana sinovial. Essa membrana sinovial, ela é muito vascularizada e ela contém células aqui que vão filtrar o sangue e vão produzir um líquido chamado de líquido sinovial. Então essa membrana sinovial é ela que produz o líquido sinovial. Dentro da articulação vocês vão ver um espaço, ó. Há um espaço aqui dentro. Esse espaço é chamado de cavidade articular. Só que esse termo, cavidade articular, pode passar uma impressão de que é um espaço vazio, mas não é verdade. Esse espaço dentro da articulação, a cavidade articular, não fica vazio.
fica preenchido. E preenchido pelo quê? Preenchido pelo líquido sinovial. Então, o que acontece aqui? Há uma dinâmica. A membrana sinovial ela está constantemente filtrando o sangue e produzindo o líquido sinovial e lançando o líquido sinovial aqui dentro da cavidade articular. Esse líquido sinovial preenche o espaço dentro da cavidade sinovial. Mas a membrana sinovial também ela consegue recaptar esse líquido sinovial. Então ela consegue recaptar, retirar líquido sinovial lá de dentro da articulação e devolver esse líquido sinovial, esses elementos, de volta para o sangue. Então há uma circulação. A gente pode dizer que a membrana sinovial ela está constantemente produzindo líquido sinovial novo, novo, e retirando o líquido sinovial, entre aspas aqui, velho, de tal forma que ela vai constantemente renovando esse líquido sinovial. Essa velocidade de renovação do líquido sinovial vai depender de vários fatores. Vai depender do quanto você está usando aquela articulação. Tá? Uma articulação que você está usando mais tende a ter um fluxo de líquido sinovial mais rápido. Vai depender do estado de hidratação do indivíduo, de vários fatores. Mas sempre ocorre esse processo de renovação do líquido sinovial. Mas qual que é a função desse líquido sinovial? Além de preencher o espaço, a cavidade articular. O líquido sinovial ele é muito rico num composto chamado ácido hialurônico. Tá? Esse ácido hialurônico faz com que esse líquido sinovial tenha um aspecto gelatinoso. Ele parece clara de ovo cru. Já, quando você quebra um ovo cru, você vê a clara, tem aquele aspecto transparente, mas meio amarelado e tem aquela consistência pegajosa. O líquido sinovial se parece com aquilo. Tá? E esse líquido sinovial ele tem várias funções ali dentro da articulação. Primeiro, ele funciona como um lubrificante. Então, na verdade, aqui dentro de uma articulação sinovial, entre uma cartilagem articular e a outra, o que nós temos é um filme de líquido sinovial. Sabe quando você está lá no laboratório e você vai montar uma lâmina, E aí você pega a lâmina, a lamínula, por exemplo, e você põe uma gota de água e coloca a lamínula sobre a lâmina. Então você fica com duas placas de vidro, separadas por uma película de água. Vocês já devem ter feito isso em aula prática, de biologia celular, por exemplo. Montada uma lâmina. Então é mais ou menos assim que a gente tem aqui. A gente tem as duas cartilagens e entre elas um filme líquido, uma película líquida de líquido sinovial. E esse líquido sinovial, então, funciona como um lubrificante para facilitar o deslizamento de uma cartilagem articular sobre a outra, tá? Permitir melhor o movimento na articulação. Então, funciona como um lubrificante. Além disso, o líquido sinovial ele tem substâncias nutritivas e ele é muito importante para a nutrição das cartilagens articulares. Como as cartilagens articulares elas não são vascularizadas, não tem vasos sanguíneos dentro delas, elas têm dificuldade de obter nutrientes. Tá? Então o líquido sinovial fornece boa parte dos nutrientes que as células da cartilagem articular precisam para se manter vivas. E também o líquido sinovial ajuda a remover os resíduos do metabolismo dessas células. Além disso, esse líquido sinovial ele contém elementos do sistema imunológico. Então ele contém células do sistema imunológico, ele contém anticorpos e ele então é importante para a defesa imunológica de uma articulação. Então, em resumo, a gente pode dizer que o líquido sinovial é importante para lubrificação da articulação, para nutrição da articulação e para imunologia da articulação. Então essas seriam as três principais funções do líquido sinovial dentro da articulação. Além disso,
Nós também podemos dizer que o líquido sinovial ele ajuda a distribuir o calor dentro da articulação para evitar que algumas regiões superaqueçam, tá? E ele também ajuda a amortecer impactos numa articulação. Então é bastante importante esse líquido sinovial. Então esses são os elementos de uma articulação sinovial. Como eu disse, toda articulação sinovial vai conter cartilagem articular, cápsula articular, cavidade articular e líquido sinovial. E sempre lembrando que a cápsula articular ela é formada por duas partes. Ela é formada pela membrana fibrosa e pela membrana sinovial. Cada uma dessas partes com funções específicas. A membrana fibrosa mais resistente, dá estabilidade para a articulação. Ajuda a manter as partes da articulação ligadas, conectadas. E a membrana sinovial produz o líquido sinovial. Bom? Além desses elementos que toda articulação sinovial tem, existem anexos, ou seja, estruturas que algumas articulações sinoviais têm e outras não têm. Tá? Então, por exemplo, os meniscos. Meniscos no corpo humano só ocorrem aqui na articulação do joelho. Então essa aqui é uma figura de uma articulação do joelho e aqui a cápsula articular foi totalmente dissecada, removida e a patela também. E aqui vocês conseguem perceber essa estrutura aqui, ó, que eu estou pintando de verde. Tá? Isso aqui está representando os meniscos. Então cada articulação do joelho tem 2 meniscos. Esses meniscos, eles são feitos de cartilagem, tá? Eles são feitos de cartilagem fibrosa. E eles têm um formato mais ou menos assim, mais ou menos de meia lua. E eles ficam encaixados aqui. E isso nós só temos nos joelhos, esses meniscos. Para que servem esses meniscos? Primeiro, eles melhoram a estabilidade da articulação, porque eles melhoram o encaixe entre os côndilos do fêmur e os côndilos da tíbia. Porque os côndilos do fêmur são muito maiores, muito mais volumosos do que os côndilos da tíbia. Então esses meniscos melhoram esse encaixe, né? Alguns livros vão dizer que eles melhoram a coaptação, né, entre as partes da articulação. Além disso, esses meniscos ajudam a amortecer impactos, tá? E é muito comum lesões nesses meniscos, né? Os peladeiros de final de semana aí, né? Pessoal que só de fim de semana vai praticar alguma atividade física, apesar que agora com a pandemia nem isso, né? Muitas pessoas estão fazendo, infelizmente. Mas às vezes o cara só no final de semana ele vai lá jogar uma bola e ele acha que ele é, né? Ele acha que ele é, sei lá, o Pelé no seu auge. E sai correndo lá. Então, dependendo do tipo de movimento, a forma que a pessoa forçar, a pessoa pode causar uma lesão no menisco. Como essa cartilagem do menisco também não é vascularizada, você não tem uma boa capacidade de regeneração do menisco. Então, antigamente, qualquer lesão que a pessoa fazia no menisco, a pessoa tinha que fazer uma meniscotomia, uma cirurgia para retirar o menisco. Por quê? Porque sempre que você tem uma lesão no menisco, você tem uma inflamação muito forte aqui no joelho. Por isso que o joelho fica inchado, dói bastante, né? Se alguém aí já lesou um menisco, ou conhece alguém que lesou um menisco, já percebeu isso, já viu isso. O joelho fica muito inchado, muito dolorido, porque a inflamação é muito forte. Então essa inflamação pode causar problemas, né, graves aqui no joelho. Então, antigamente, retirava o menisco. Hoje, tem cirurgias, tem técnicas, né, para você corrigir. Se você teve uma lesão no menisco, tentar corrigir, tentar tirar só aquela região que ficou lesada. Então, tem técnicas menos invasivas, vamos dizer assim, né? Tem, inclusive, técnicas hoje com meniscos artificiais. Já tem testes com meniscos artificiais. Uma outra estrutura que ocorre em algumas articulações é o que a gente chama de disco articular. Tá? Disco articular. No nosso corpo, disco articular vai ocorrer em 2 articulações. Aqui nessa articulação entre
o osso clavícula e o osso externo, né, a articulação externo-clavicular, nós vamos perceber lá dentro, ó, isso aqui é o disco articular. É um pequeno disco de cartilagem que fica ali dentro. E essa articulação aqui também é uma articulação entre a mandíbula, aqui embaixo, e aqui em cima é um osso do crânio chamado osso temporal. Por isso nós chamamos essa articulação de articulação temporomandibular, ou só ATM, né, em letras maiúsculas. Bem mais fácil de lembrar, né? ATM. Mais fácil de lembrar do que articulação temporomandibular. Você pode falar só ATM, é padronizado. Então, aqui dentro dessa articulação, nós também temos um disco articular. Um outro anexo que a gente tem é o lábio articular. Lábio articular nós vamos ter na articulação do ombro e aqui na articulação do quadril. Nessas duas articulações nós temos uma estrutura bem arredondada se articulando numa cavidade rasa. E aí, para deixar essa cavidade maior, mais profunda e melhorar o encaixe entre as peças ósseas, nós temos na borda dessa cavidade um lábio de cartilagem, que eu estou contornando aqui. Então, aqui ao redor do acetábulo e lá ao redor da cavidade glenoide da escápula, a gente tem o lábio articular. E os ligamentos, tá? Ligamentos, muitas articulações no nosso corpo têm ligamentos. O que são ligamentos? Ligamentos, ó, são faixas de tecido conjuntivo denso modelado. Então eu tenho bastante fibra colágena. E essas fibras, né, de colágeno estão organizadas, é um tecido modelado. Esses ligamentos, como eles são de colágeno, eles são muito fortes, muito resistentes. Então, por exemplo, aqui no joelho, ó, eu tenho esse ligamento que vai aqui de cima do fêmur até aqui embaixo na tíbia. Tá? Aqui dentro do joelho também, ó, ligamentos. Esses dois aqui são os famosos ligamentos cruzados. Esse aqui é o ligamento cruzado anterior e atrás dele o ligamento cruzado posterior. Então, o que esses ligamentos fazem? Eles conectam as partes da articulação e eles ajudam, eles reforçam a cápsula articular. Eles ajudam a aumentar a estabilidade da articulação, porque eles puxam uma parte da articulação contra a outra e mantêm essas estruturas conectadas, mantêm essas estruturas estáveis, articuladas. Tá? Além disso, os ligamentos eles também vão limitar o movimento da articulação. Eles vão impedir movimentos indesejados na articulação. Por exemplo, aqui no joelho, você não quer que o fêmur se movimente para frente e para trás em cima da tíbia. Você também não quer que o fêmur gire para a direita ou para a esquerda em cima da tíbia. São movimentos indesejados aqui no joelho. Então, para evitar esses movimentos, nós temos ligamentos aqui que impedem esses movimentos indesejados e que aumentam a estabilidade de uma articulação. Então, uma coisa interessante nas nossas articulações é que quanto mais movimento uma articulação permite, é porque a sua cápsula articular e os seus ligamentos são mais frouxos, tá? Então, a articulação acaba permitindo mais movimento, mas ela acaba ficando menos estável. Então, no nosso corpo, por exemplo, a articulação do ombro é a articulação que tem maior liberdade de movimento no nosso corpo. É a articulação que permite mais movimento, mas, ao mesmo tempo, é uma articulação que é pouco estável. Por isso que a articulação mais comum de ter lesões no corpo humano é a articulação do ombro. Tá? Aqui dentro também a gente está percebendo os ligamentos cruzados, né, anterior e posterior. Esses ligamentos, eles não permitem que o fêmur gire em cima da tíbia. Mas eles são muito curtos e eles ficam muito tensos, muito esticados. Por isso que é comum também, naqueles peladeiros lá de final de semana, né? O camarada sai correndo atrás de uma bola e às vezes ele
pisa, por exemplo, né, com os cravos da chuteira num buraco do gramado, e trava o pé e ele cai como? Ele cai com o corpo girando, mas o pé está preso. Então toda aquela massa do corpo força, né, a coxa, o fêmur, a girar em cima da tíbia que está presa. E isso pode levar à ruptura do ligamento cruzado. Essa ruptura também vai causar uma inflamação grande dentro da articulação, vai causar bastante dor, vai causar um inchaço. Tá? E uma coisa interessante é que quando a pessoa tem uma ruptura total do ligamento, a pessoa rompeu completamente o ligamento, ele não vai regenerar sozinho, não tem como. E aí você tem cirurgias para tentar reconstruir esse ligamento. Por exemplo, aqui no caso do ligamento cruzado anterior, uma cirurgia, uma situação que se pode fazer é tirar um pedaço desse ligamento aqui, ó, chamado de ligamento da patela. É um ligamento que conecta a patela na tíbia. Então o cirurgião pode tirar um pedaço desse ligamento e usar esse pedaço como um enxerto para refazer um ligamento cruzado que foi rompido. Tem outras alternativas cirúrgicas também. Tá? Um outro anexo das articulações sinoviais são as bolsas sinoviais. Aqui também está sendo mostrado o joelho. Né? O joelho é a articulação mais complexa do nosso corpo. Tá? Então o que está sendo mostrado aqui é o seguinte, ó. Essas estruturas que estão nessa cor aqui, tipo um marrom assim, estão representando bolsas sinoviais. Essas bolsas sinoviais, elas sempre estão em locais sujeitos a atritos. Tá? Então, por exemplo, essa bolsa aqui é chamada de bolsa patelar. Ela fica em cima da patela, né? Porque a patela tem uma tendência de fazer um atrito contra a pele. Essa outra bolsa aqui fica embaixo aqui, ó, desse tendão, tendão do músculo quadríceps anterior, né? Chamada de bolsa suprapatelar aqui, né? Então essa bolsa ela tenta evitar o atrito desse tendão aqui com a articulação do joelho. Aqui tem uma outra bolsa para evitar o atrito. Então essas bolsas sinoviais, elas ficam nas articulações em locais que são muito sujeitos a atrito. E a função delas é diminuir esse atrito, para evitar lesões ali na articulação. Agora, se você exige muito da articulação na forma de esforço, né? Você repete muito o movimento numa articulação, a pessoa que trabalha lá como professor no quadro negro, o dia todo escrevendo. Então a pessoa repete o mesmo movimento muitas vezes. A pessoa trabalha num caixa, digitando ali valores o dia todo. Trabalha numa linha lá, corta as do frango, corta as do frango, corta as do frango. E repete muito movimento, a pessoa fica constantemente forçando essas bolsas sinoviais. Isso pode causar lesão nessas bolsas sinoviais e a inflamação delas. E a inflamação dessas bolsas sinoviais é que é conhecido como bursite. E é uma doença complicada porque limita o movimento, né? Então isso pode acontecer, por exemplo, no ombro. Então vai limitar todo o movimento aqui do membro superior. E é uma causa muito comum de afastamento do trabalho. Por isso que naqueles ambientes de trabalho, onde você tem pessoas que fazem movimentos muito repetitivos, você tem que ter uma série de protocolos, tá, de ergonomia ali para evitar o surgimento dessas lesões por esforços repetitivos. Já viram falar em LER, né? Lesão por esforço repetitivo? Essas bursites são um tipo de LER. Existem outras doenças que podem surgir por esforço repetitivo. Por exemplo, tendinites, né? A pessoa pode desenvolver algumas formas de tendinite por ficar sempre repetindo. Atletas, né? A pessoa tem um ritmo, às vezes, muito intenso de treinamento e repete muitas vezes um movimento num treinamento, pode desenvolver bursite, pode desenvolver tendinite também. Então é sempre importante cuidar da ergonomia, né? A forma correta, o posicionamento correto para fazer uma atividade física, a cuidar o número de vezes que você está repetindo aquilo, a carga de peso. Então tudo isso é importante para você não exceder os limites que o corpo tem e não causar lesões e doenças. Por quê? Porque essas lesões, tendinites, bursites, são
lesões que, uma vez que elas surgem, é muito difícil de você curar isso. Normalmente o indivíduo que desenvolve uma bursite, então aquela bolsa sinovial vai ficar lesada, né, vai incomodar a pessoa, aquilo vai ficar inflamado, vai doer bastante, a pessoa vai se afastar do trabalho, ou se for um atleta, vai se afastar do treinamento, vai tomar medicamentos anti-inflamatórios, aquela dor tende a desaparecer e a pessoa tende a voltar para o trabalho, ou o atleta voltar para o treinamento. E aí volta a repetir aqueles mesmos movimentos, a doença tende a aparecer de novo, né? Então isso é uma coisa bem complicada. Então é melhor mesmo investir e fazer aqueles protocolos de ergonomia, né, de saúde do trabalho, para evitar o surgimento dessas lesões em articulações, em tendões, tá bom? E vamos falar então dos movimentos, né? Os principais movimentos que as articulações sinoviais permitem. Então nós vimos que uma característica importante das articulações sinoviais é que elas permitem movimentos. E nós damos em anatomia nomes para esses movimentos, nomes padronizados, que são diferentes dos nomes que nós usamos no dia a dia, tá? Então nós vamos aprender os nomes dos principais movimentos que nós fazemos com as articulações do nosso corpo, ok? Então, o primeiro par de movimentos que nós vamos estudar, o movimento de flexão e o movimento de extensão, tá? Primeiro vamos falar de flexão. Então, observem essa figura que está no centro, ó. Observe esse primeiro momento. Então, aqui está o braço e aqui está o antebraço. Se eu perguntar para vocês, nessa posição aqui, ó, qual é o ângulo entre o braço e aqui o antebraço? Se está estendido. É um ângulo de 180 graus. Não é? Agora observem esse movimento. Ó. Segue essa seta azul. Né? Então esse é um movimento de flexão. Por quê? Porque flexão, pessoal, é um movimento em que eu aproximo um segmento corporal do outro e diminuo o ângulo em uma articulação. Então, seguindo esse movimento, ó, a palma da mão estava aqui e veio para cá. Então, o antebraço agora está mais perto do braço do que ele estava antes. E o ângulo que eu tinha aqui na articulação agora é um ângulo menor, né? Cerca de 90 graus aqui. Então, esse é um movimento de flexão. Extensão é o contrário, tá? Imagina a palma da mão aqui e eu movimentando ela para cá. Então, extensão é o movimento em que eu afasto um segmento corporal do outro e aumento o ângulo em uma articulação. Então, aqui a articulação estava a 90 graus. Se eu movimentar a mão para cá, se eu fizer a extensão aqui na articulação do cotovelo, eu estou afastando o antebraço do braço e eu estou aumentando o ângulo na articulação do cotovelo. Então, nessa posição aqui, nós dizemos que o cotovelo está estendido. Nessa posição aqui em cima, nós dizemos que ele está flexionado. Os músculos que eu uso para fazer esse movimento de flexão, eu digo que são músculos flexores do cotovelo. E os músculos que eu uso para fazer o movimento oposto, eu digo aqui que são músculos extensores da articulação do cotovelo. Ok? Esse mesmo movimento a gente faz também no joelho. Então, nessa posição aqui, ó, né, tá esticado, a gente diria na linguagem coloquial, né? Há um ângulo de 180 graus entre a coxa e a perna. Quando eu faço esse movimento, eu aproximo a perna da coxa e diminuo o ângulo na articulação do joelho. Diminuo de 180 aqui para algo em torno de 90 graus. Então esse é um movimento de flexão na articulação do joelho. Nessa posição eu digo que o joelho está flexionado, ou você pode dizer que ele está fletido, mesma coisa. Os músculos que eu tenho que contrair para fazer esse movimento são músculos flexores do joelho. E o contrário, se eu movimentar o pé nessa direção,
né, se eu aumentar o ângulo aqui, eu digo que eu estou fazendo extensão no joelho. Nessa posição aqui embaixo, eu digo que o joelho está estendido, tá? Ou eu posso dizer que a perna está estendida também. Os músculos que eu tenho que contrair para fazer esse movimento são músculos extensores do joelho. Agora, aqui no ombro e no quadril é um pouco diferente. Olha como é o movimento de flexão no ombro e também no quadril. É um movimento, né, no caso do ombro, o movimento de flexão é um movimento que leva o membro superior para frente e para cima. A flexão aqui na articulação do quadril é um movimento que leva o membro inferior para frente e para cima. E a extensão vai ser o contrário. A extensão no ombro vai ser um movimento que vai levar o membro superior para trás e para cima. E a extensão na articulação do quadril vai ser um movimento que vai levar o membro inferior para trás e para cima. Tá? Nessa posição aqui eu digo que o membro superior está estendido. Os músculos que eu usei para fazer esse movimento, que eu contraí para fazer esse movimento, são músculos... nessa posição aqui ele está flexionado, né? Ou fletido. E eu usei os músculos flexores do ombro para fazer esse movimento. E nessa posição aqui ele está estendido. Aí eu precisei usar os extensores do ombro. E assim por diante. Na coluna vertebral, flexão é esse movimento em que eu desloco o tronco para frente. Extensão é o contrário. É o movimento em que eu desloco o tronco para trás. Tá? Aqui na articulação do punho, ó, esse movimento para baixo aqui, flexão. Para trás, extensão. Nos dedos, né, o movimento que eu uso para fechar os dedos é um movimento de flexão. O movimento que eu uso para esticar, para abrir a mão, é um movimento de extensão. Ok? Aqui no tornozelo que é um pouco diferente, né? Esse movimento em que eu levo os dedos do pé para cima, a gente chama de dorsiflexão. Ou você pode chamar de flexão dorsal do pé. E o movimento que você empurra os dedos para baixo, os dedos dos pés, né? Nós chamamos de flexão plantar. Tá? Então aqui os dois casos a gente chama de flexão. Só que você diferencia por flexão dorsal, porque você está movimentando em direção ao dorso do pé, ou flexão plantar, porque você está movimentando em direção à planta do pé. Outro par de movimentos importante, movimento de adução e o movimento de abdução. Observe que nessa imagem a gente está olhando a pessoa de frente, é uma vista frontal, tá? Aqui era uma vista lateral, nós estávamos olhando a pessoa lateralmente. Aqui é uma vista frontal, nós estamos olhando a pessoa de frente, frontalmente. E observa esse movimento aqui, ó. Então começa aqui na posição anatômica, com o membro superior junto ao corpo, e aí você tem esse movimento, ó. Esse é o movimento que nós chamamos de abdução. 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 Então, o movimento de abdução é um movimento em que eu levo, tá, um segmento corporal para longe do plano mediano. Mas o que é o plano mediano? O plano mediano, pessoal, é um plano imaginário que divide o corpo ou uma parte do corpo ao meio. Então vocês imaginem um plano, tá? Uma lâmina que passe bem pelo centro do corpo. Aqui o meu não ficou certinho, né? Aqui não tive que fazer bem a mão aqui, né? Então ficou um pouco torto, ficou bastante torto. Então um plano que passa bem pelo centro do corpo, um plano que se eu cortar o corpo seguindo esse plano, eu vou ter duas metades, uma direita e uma esquerda, de tamanho igual. Tá? Então esse é o que nós chamamos de plano mediano, porque ele passa no meio do corpo. Ele vai passar pelo nariz, vai passar pela cicatriz umbilical, vai passar no homem pelo pênis, nas mulheres pelo clitóris, né? E vai dividir o corpo em duas metades, direita e esquerda, de tamanho igual. Esse é o plano mediano. Então, nesse movimento, eu estou afastando o membro superior do plano
mediano. Por isso eu chamo esse movimento de abdução. Nessa posição aqui, eu digo que o membro superior está abduzido. E os músculos que eu uso para produzir esse movimento, nós dizemos que são músculos abdutores. Tá? São músculos abdutores. E o contrário, esse movimento aqui, ó, o membro está em abdução e eu trago ele para perto do corpo, para perto do plano mediano. Eu vou chamar esse movimento, né, de adução, trazer para perto, né? Adução. Então, adução é um movimento em que eu aproximo um segmento corporal do plano mediano. Isso é adução. Dá para fazer esse movimento também na articulação do quadril. Ó, abdução, levando o quadril para longe, o membro inferior para longe do plano mediano, e adução, trazendo o membro inferior para perto do plano mediano. Tá? É um movimento de adução e abdução. Uma coisa interessante é que você pode combinar esses 4 movimentos que nós já estudamos. Combinar o movimento de flexão, extensão, adução e abdução. Executar esses 4 movimentos na sequência. Quando você faz isso, você faz esse movimento. Ó. É um movimento em que você descreve, se vocês olharem na câmera, eu estou fazendo esse movimento aqui no meu ombro. Tá, ó. Esse movimento que você descreve um cone no espaço. A gente chama esse movimento de circundução. Tá? Dá para fazer esse movimento no quadril também. É um movimento que você combina flexão, extensão, abdução e adução. Você faz esses 4 movimentos na sequência e você tem um movimento de circundução. Outros 2 movimentos que são bastante importantes são os movimentos de rotação. Nós vamos fazer esses movimentos, por exemplo, na articulação do ombro e na articulação do quadril. E aí você vai ter o que a gente chama de rotação lateral. Rotação lateral é quando você gira, por exemplo, aqui no ombro, e você gira o membro todo em direção à lateral. Você gira o membro para longe do para longe do plano mediano. Então isso é rotação lateral. Rotação medial é quando você está girando o membro em direção ao plano mediano. Isso é rotação medial. E dá para fazer esses movimentos também no quadril, só que com uma amplitude muito menor. Circundução nós já falamos, e nós vamos terminar falando aqui, ó, na mão, né, aqui na altura do antebraço e mão, nós fazemos também os movimentos de pronação e de supinação. Tá? Pronação é esse movimento que você faz para voltar a palma da mão para baixo ou para trás. Isso é um movimento de pronação. Então, pronação. Nessa posição em que a mão está voltada para baixo ou para trás, a gente diz que a mão está pronada. Os músculos que a gente usa para fazer esse movimento são pronadores. Supinação é o contrário. É esse movimento que volta a palma da mão para cima ou para frente. Né? Então, nessa posição aqui que eu estou mostrando na câmera, eu digo que a mão está supinada ou em posição supina. Está voltada para cima aqui no caso. Supinação, do latim supinare, da onde veio suplicar, pedir, né? Quando você vai pedir alguma coisa, você pede com a mão assim, com a mão supinada, né? Ô pai, me dá R$50 aí. Ô pai, me dá a chave do carro aí para eu sair. Então, é assim. E os músculos que a gente usa para colocar a mão em posição de supinação são músculos supinadores. E os músculos que a gente usa para fazer o movimento de pronação são músculos pronadores. Tá? Outro par de movimentos importante é o movimento de oposição e reposição. Oposição é esse movimento em que eu levo o dedo polegar em direção à ponta dos outros dedos da mão. Isso é um movimento de oposição.
levar o polegar em direção à ponta dos outros dedos, fazer esse movimento de pinça. Isso é um movimento de oposição. Reposição é o contrário, é afastar o polegar dos outros dedos da mão. Isso é um movimento de reposição. Oposição, reposição. Oposição, reposição. Eu acho que vamos ficar por aqui. Esses são os principais movimentos. Tá?